Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Pamela, eu sou diretora de arte aqui na Market for Edu e hoje estou aqui mediando essa conversa, esse bate-papo, onde vamos falar sobre branding aqui no Brainstalk, na Market for Edu. Estou com convidados maravilhosos hoje. Gostaria que minhas queridas colegas Camila e Thaís se apresentassem, começando pela minha mana Camila. Diga aí, Camila, fale um pouco mais de você, o que você faz, como você chegou até aqui. Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Camila, sou social media aqui na Market for Edu. Trabalho com redes sociais, com os nossos clientes e aqui dentro da empresa também. E estou muito animada com essa nossa conversa aqui no Brainstalk. Gosto muito desse assunto de branding, estou sempre ligada nisso aí por conta das redes sociais. E é isso. Passo a palavra agora aí para minha mana Thaís. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís, publicitária, né? Eu sou aqui, comunicação, sou copywriter aqui na Market for Edu e tô bem animada pra gente conversar e colocar todo mundo pra falar aqui hoje nesse negócio. Maravilha, maravilha, meninas. Estamos aqui com mais convidados também, que temos aqui o Jorge, maravilhoso, a Dalila, o Ayrton, o Marcos, a Priscila, a Thaís, a outra Thaís, no caso, que temos a Thaís com I e a Thaís com Y. Temos uma variação aqui hoje. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. A gente fez aqui um roteirinho para conversar com vocês. Então, a gente vai começar falando do básico, né? Do que é o branding, o que é essa ferramenta magnífica e o que significa. Quem gostaria de começar? Thaís ou Camila? Puxa aí, Thaís, o carro. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer um negócio aberto, entendeu? Então todo mundo pode levantar a mãozinha aí e conversar com a gente também. Mas acho que para a gente começar, eu gosto muito de falar que o branding ele está muito alinhado, né? Quando você não está no lugar e a pessoa fala de você de alguma forma. Eu entendo que isso faz muito parte do branding, porque muita gente acaba confundindo branding com um selo ou com uma representação de alguma coisa, né? Mas é mais do que isso. Na verdade, branding é aquilo que fica na cabeça da pessoa quando você não está lá. É a forma pelo qual você é conhecido. E aí, dentro disso, tem uma infinidade de coisas, né? Daí tem logo, identidade visual, tem cultura, enfim, várias outras coisas diferentes. Então, acho que é um bom ponto de partida de já diferenciar, né? Enfim, marca, brand, essas coisas todas. Camila, alguma contribuição? Uma coisa legal que eu acho da gente reforçar é como o branding atualmente está crescendo e, claro, com a ajuda da internet, assim, mas o que eu acho legal é ver o trabalho de algumas pessoas na internet que estão trazendo isso mais para o público, né, para o grande público. Antigamente isso era uma coisa que estava mais restringido ao marketing, à publicidade, e hoje em dia, com a ajuda de, sei lá, influencers, essas pessoas mais conhecidas da internet, como isso vem tomando conta, né? Como todo mundo tem mais interesse em saber o que é, como funciona. Então, a gente tem pessoas que eu acompanho, por exemplo, como Anitta, Boca Rosa, que tudo ela pega, uma coisinha da vida dela, ela já transforma num reconhecimento de marca, ela lança uma marca nova, agora mesmo ela está lançando um novo conceito aí, de uma coisa de rosa, que associou muito a ela o rosa, aí ela pegou o pink e transformou numa conta no Instagram, enfim. Essa parada de estar sempre falando dessas personalidades e como elas transformam isso em um brand legal, um reconhecimento legal para a marca delas e transformam em coisas legais, eu acho isso muito, muito interessante. E aproveitando também o gancho da gente aqui, para quem está assistindo a gente no YouTube, a Market for Edu, para quem ainda não conhece, é uma empresa de marketing educacional, então nós trabalhamos com diversas instituições de ensino. E o que o branding, o que a gente está aqui falando de Anitta, de influenciador digital, de posicionamento de marca, o que isso tem a ver? Tem a ver que como a sua marca, como a sua instituição de ensino se posiciona perante seu público-alvo. Como o seu público-alvo enxerga a sua empresa? Qual a impressão que você está passando para a galera que frequenta a sua instituição de ensino e para as pessoas que você quer que frequente a sua instituição de ensino? Então, acho que o branding saiu muito dessa vibe de não ser só para a empresa e também não ser só para influenciador digital.
Tudo hoje é marca pessoal. Todas as coisas que a gente fala na internet, a forma como a gente se posiciona, a paleta de cores que a gente usa. Mais cedo eu estava falando com a Thaís sobre paleta de cores pessoal, falando que determinados tipos de tom de rosa não valorizam a nossa pele. Isso é branding, cara. Isso é a tua marca pessoal. É a forma como as pessoas vão te enxergar. Então, é extremamente importante a gente falar disso, a gente ressaltar a importância do posicionamento de marca, de uma estruturação da marca para os nossos futuros clientes, para os nossos atuais clientes, e para a gente gerenciar cada vez melhor, né, a gestão do público-alvo como estratégia de marketing. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui em pauta é a importância do branding para o marketing educacional. Gostaria que vocês me ajudassem a puxar esse carrinho desse diálogo, porque a gente está num momento que qualquer coisa que a gente fala traz uma imagem para a gente, e também coisas que a gente não fala agregam uma imagem para a gente. Isso, como empresa e como instituição de ensino, vem muito forte. Então, deixa aí a palavra para vocês duas, para a gente desenvolver esse diálogo. Começa na Thaís ou na Camila? Eu fiquei esperando ela falar. Eu vou falar um pouco, mas eu acho que eu quero também chamar o Jorge para essa conversa, porque ele entende bastante disso. O Jorge tem bastante tempo de marketing para Edu, então, trabalhando ali direto com o cliente, ele é uma das pessoas ali muito chaves para explicar um pouco para a gente sobre essa influência, né? Porque hoje, assim, quando a gente fala de posicionamento, né, e a gente pensa numa instituição de ensino, existem alguns pontos que a gente precisa considerar. O primeiro é como eu me posiciono enquanto instituição e como eu faço com que isso seja real, né? Porque existe uma diferença muito grande entre eu dizer que sou e eu ser. E isso está muito atrelado à cultura, né? Então, eu acho que a gente já viu muito disso acontecer, a instituição querer falar, mas não ser, e é uma coisa muito delicada para a gente trabalhar, né? Ainda mais a gente que trabalha com visual, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria colocar para a gente discutir. E aí, queria que o Jorge falasse um pouco mais sobre isso para a gente. Brilha, Jorge. Eu acho que é importante a gente pensar para além do brand, né? Para além de pensar o que é que eu vou colocar na minha rede social ou quais são as cores que eu vou usar. Pensar bastante sobre o posicionamento da empresa, sabe? Eu acho que uma das grandes preocupações das universidades, né, primeiramente, em ter um público tão plural, porque, querendo ou não, você, enquanto universidade, você não tem um nicho totalmente fechado. Você não está trabalhando com, sei lá, mulheres de 20 a 25 anos que gostam disso, daquilo. Você está trabalhando com uma infinidade de perfis, uma infinidade de pessoas diferentes, e é muito difícil que você consiga, dentro do seu posicionamento, né, dentro da forma com que você se comunica, tanto nos canais, né, abertos de digitais, né, de redes sociais, sites, etc., quanto nos canais, né, mais fechados de e-mail, de WhatsApp, enfim, conseguir se comunicar para abranger todas essas pessoas, né, para conseguir fazer com que todas essas pessoas se sintam acolhidas e se sintam parte desse processo. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, não só dentro do marketing educacional, mas para qualquer outra empresa que trabalhe, né, com um público de massa, com um público maior, né, um público mais geral. E aí, até pegando o gancho do que a Camila trouxe, né, falando um pouco dos digitais influencers, de toda essa galera que está brilhando muito, né, que está sempre entrando na pauta quando a gente começa a falar de branding, eu acho que quando a gente para pensar num branding, né, em um fortalecimento de marca voltado para a massa, eu acho que a Anitta é um maravilhoso exemplo de como se trabalhar isso, né? Porque, querendo ou não, a gente parte de um ponto onde a gente tem um ritmo totalmente discriminado no Brasil, que, querendo ou não, quando ela surge, a gente já começa a ter uma abertura maior no mainstream, mas que ainda assim enfrenta uma grande resistência. Então, como fazer, né, aquele produto tão marginalizado acontecer dentro da massa, né, acontecer para o país inteiro? Então, acho que é um ótimo exemplo, porque a gente vê aí, né, que por mais que no mesmo momento ali que ela começa a carreira dela, né, a gente tenha
a Valesca Popozuda com um beijinho no ombro, que foi um grande boom na época e conseguiu atingir a massa, né? A gente tem outros exemplos, o Condzilla, por exemplo, que hoje é um gigante, né, dentro da música e do funk, também estava surgindo naquele momento, mas a gente vê também uma construção de imagem muito forte, sabe? Para além do próprio funk. Querendo ou não, num princípio, é uma construção de imagem muito voltada ao pop, um funk mais higienizado, né, para que pudesse acontecer dentro da massa, mas que vai possibilitando a abertura, né, para que em outros momentos da carreira ela pudesse ir ali mais, né, dentro do que ela realmente queria fazer. Então, para além disso, além de ter esse posicionamento, né, um pouco mais higienizado para poder atingir as massas, eu acho que também o fato das conexões, né? E aí eu acho que é outra coisa que a gente pode trazer para dentro do marketing educacional, né? Essas conexões. Você não precisa necessariamente trabalhar sua imagem, né, dentro de um determinado assunto com a sua própria voz, né, com a voz da marca. Você pode se associar a outras pessoas que vão te ajudar a trazer para dentro da sua cultura, né, esses temas, que vão te ajudar a tratar esses temas sem se apropriar, mas mostrando também que a marca ela está aberta a lidar com aquilo. Então, eu acho que foi outra grande coisa que ela fez, né? Porque a ascensão da carreira dela parte do momento em que ela começa a fazer parceria com artistas de diferentes bolhas, né? No sertanejo, no samba, na MPB, enfim, em diversos outros lugares, sem sair da sua essência, né? Sempre mantendo ali a imagem que ela havia criado, mas acabando se difundindo. Então, acho que uma boa forma, né, também de trazer essa imagem, de prospectar uma audiência maior, mesmo, né, se mantendo dentro daquilo, da proposta inicial, é trabalhar essas conexões, né? Conexão não deixa de ser branding, a forma que você se conecta com as outras pessoas, e aí saindo também do contexto das empresas, né? Mas no contexto pessoal também é branding, network é branding. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. E eu acho que o principal que me pega, né, só para fechar esse exemplo da Anitta, o principal que me faz admirar a estratégia dela de crescimento, né, e de fortalecimento de uma imagem pessoal, é justamente trazer o funk para as massas. E aí, não dizendo que ela é precursora, né, porque a gente tem tantas outras pessoas que vieram antes que foram construindo um caminho para que fosse possível que ela conseguisse atingir essa massa, que ela conseguisse levar o funk não só para todo o Brasil, mas como também para o mundo. Mas, querendo ou não, a gente encontrar uma resistência muito grande, né, por ser um ritmo que vem das favelas, por ser um ritmo que, em suas letras, muitas vezes traz uma sexualização, traz apologia a crimes, a outras coisas, não desmerecendo o ritmo, até porque eu sou ouvinte e, assim, jamais desmereceria, mas é um momento que a gente consegue ver sabe, da galera periférica a madame dançando funk, curtindo o funk e vendo que a estratégia que foi desenhada, né, atingiu o seu objetivo, né, dentro de uma mesma imagem ali. E me lembra até a Daisy Tigrona, que é uma funkeira, né, que não é muito conhecida dentro do mainstream, mas foi uma das principais vozes na exportação do funk para o mundo, né, lá desde o início da década de 2000, né, que acabou levando o funk para outros países e se tornando influência para vários outros artistas fora do país. E uma dos funks dela, que tocou muito lá fora, né, numa cena mais underground, claramente, né, dizia em um dos trechos, ela questionava, né, já pensou o funk sem a putaria, o que a madame ia fazer? Porque por mais que elas critiquem, elas gostam, elas deliram na hora do prazer. Então, é justamente essa questão, sabe? É saber como tratar de um tema, como se impor, como mostrar essa imagem dentro da sua essência, né, para conseguir atingir esse público. Não é questão de se impor, sabe? Eu acho que dentro do marketing, principalmente, a gente vê muitas vezes essa resistência quando uma marca, né, tenta trazer para dentro da cultura dela que ela aceita determinada minoria, ou que a partir de agora ela é de tal forma ou de tal forma, sendo que não é uma construção, né, é um trabalho que acaba sendo muitas vezes forçado e por isso encontra resistência. Então, eu acho que o principal exemplo da Anitta e como a gente pode trazer isso para dentro do marketing educacional é principalmente essa construção, sabe? Saber onde você está pisando, saber o que você precisa mostrar, saber fazer as conexões certas para que a imagem que você quer passar para as pessoas, elas sejam construídas ao pouco e com isso você consiga ter uma marca consolidada. Branding não se constrói da noite para o dia, branding não é só, hoje a gente quer que a marca seja vista de tal forma, vamos fazer um blog post e vamos jogar isso na nossa rede social, porque não é assim, sabe? Brand
vai ser construído aos poucos, e a partir do momento que as pessoas começam a reconhecer a marca ou a pessoa pelaquilo que ela tenta, né, realmente mostrar as coisas e ser vista, é que o brand ele começa a fazer mais sentido. Então, eu acho que é essa construção que a gente deve buscar, né, dentro de cada passozinho que a gente dá dentro do brand. Uma palestra, uma aula, gente, meu Deus. Alguém tem mais uma contribuição para fazer? Thaís, eu acho que você pode falar um pouquinho de branding, de posicionamento de marca através do ponto de vista da redação, e depois a Camila poderia dar uma luz para a gente sobre como funciona essa questão nas redes sociais, né? Porque cada um aqui vai falar da sua expertise, e depois eu vou ainda mencionar também como funciona o branding na direção de arte, porque isso a questão visual também é muito importante, né? Então, é uma soma de coisas que vão criar o posicionamento da empresa. E além dessas coisas mais palpáveis, digamos assim, como a redação, que é um texto que a gente lê, a direção de arte, que é uma key visual aí que a gente vai criando para publicar, ou uma campanha de rede social, a gente também fala, como o Jorge mencionou mais cedo, a cultura organizacional, né? Como que não adianta a empresa ter toda uma identidade visual, uma marca construída, papapá, se lá dentro ela não vive aquilo que ela prega nas redes sociais, que é essa questão toda que a gente estava falando sobre a cultura organizacional mesmo. Então, Thaís, o palco é seu, brilha. Muito obrigada. Deixa só eu fazer um acréscimo a tudo que o Jorge falou, peço uma licença poética aqui para isso, mas, além de tudo que ele falou, uma coisa que eu acho que é muito extraordinária na Anitta, além da forma como ela alcançou as massas e como ela trouxe, né, esse movimento da música, eu acho que, se a gente parar para prestar atenção, a Anitta, ela conquistou o público, mas ela também conquistou as empresas, né? E aí eu entendo que isso vai muito além de muito do que a gente vinha enxergando no mercado até agora. Porque, como o Jorge falou, é um estilo que até então não era tão bem visto por tantas pessoas e por tantas companhias, e hoje ela tem empresas enormes colocando ela no board dessas empresas. Então, assim, a cantora, a empresária, a mulher, ela veio de onde veio e ela conseguiu conquistar um público que não é só quem escuta a música dela, não é só quem quer curtir a música dela, é o mercado como um todo, porque entendemos que, assim, nós podemos estar onde nós queremos, desde que a nossa imagem seja alinhada, desde que a gente traga os resultados necessários, né? Então, eu sempre me admiro muito com toda essa trajetória dela, porque acho que temos muito que aprender com todas as estratégias dela, né? E trazendo um pouco essa questão da redação, escrever, às vezes a gente pensa que é só olhar e falar, eu só vou escrever um textinho aqui, né? Vou falar, eu quero escrever uma frase e chamar a pessoa para fazer matrícula. Tudo bem, esse é o objetivo do meu texto. Mas dentro desse texto eu preciso ter a imagem, né? Eu preciso condizer esse texto com a arte, eu preciso que o meu texto fale com a minha persona, e eu preciso que o meu texto ele traga as características daquela instituição. E isso tem muito a ver, por exemplo, com aonde essa instituição está, né? É diferente a forma que eu falo para uma instituição que está no sul e sudeste, para uma instituição que está no norte e nordeste, por exemplo. Existe uma diferença de cultura local, existe diferença de posicionamento, e o desafio da redação, né, do copy, é entender tudo isso e transformar num texto que seja adequado, que seja prático e que, ao mesmo tempo, ele funcione nas redes a qual ele vai ser visto. Porque, por exemplo, se eu for pegar uma peça e colocar no LinkedIn, eu preciso criar um texto de uma forma X. Se eu for colocar no Google, de uma forma Y. Se eu for colocar no Instagram e Facebook, de outra forma. Então, assim, e diante de tudo isso, pensar num texto que eu consiga captar a atenção daquela pessoa em até 3 segundos, né? Porque se for mais do que isso, ela já não vai ler o meu texto. Então,
o desafio da pessoa que vai escrever esse texto é muito grande. É por isso que aqui a gente trabalha muito em conjunto, né? Porque a gente tem que entender que não dá para trabalhar sozinho. Não existe trabalhar sozinho. A gente tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente precisa trabalhar junto com as pessoas que estão dentro da universidade, que entendem as nuances, que entendem as diferenças que eles têm e como essas pessoas vão trazer esse ponto forte para a gente tem que trabalhar com o diretor de arte, que vai falar para a gente, olha, aqui essa cor funciona desse jeito, né, eu tenho que colocar um logo aqui tem a questão da regionalidade. A gente precisa falar com o social media, porque o social media vai dizer para a gente assim, olha, eu acho que isso daqui tá bom, esse tamanho de texto não tá, mas dá para mudar isso daqui dessa forma. A gente tem que trabalhar com o atendimento, que é a pessoa que é o nosso ponto de contato junto com o cliente, porque o atendimento vai trazer para a gente, né, o que precisamos exatamente falar. Junto com isso, a gente tem que entender a cultura, e tudo isso está dentro do texto. Então, se a gente não consegue fazer isso, assim, entender, colocar a nossa cabeça, de fato, dentro daquilo que a nossa comunicação seria igual para todo mundo. Então, pode falar, Jorge. Que eu acho muito interessante quando a gente pensa em branding em redação, e principalmente quando a gente pensa em marketing digital, né, porque, querendo ou não, é um grande pilar, né, dentro da captação de estudantes atualmente, a questão é quase uma dança, né, dentro das redes sociais, como a gente conseguir alinhar a brand persona, a linguagem da instituição de ensino, que muitas vezes acaba sendo uma linguagem um pouco mais formal, né, que se preocupa muito com a escrita correta, né, com o português bem dito, justamente por ser uma instituição de ensino, com as tendências e a linguagem das redes sociais, né, que muitas vezes se centraliza nos memes. Então, como garantir que a gente vai conseguir surfar na onda para garantir o engajamento, porque, querendo ou não, está todo mundo buscando o engajamento, né, dentro do orgânico das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai manter ali, né, a cultura, o planejamento de branding que foi pensado para aquela marca. Porque muitas vezes a corrida pela atenção dentro das redes sociais, né, essa necessidade de estar dentro dos assuntos, de conseguir o engajamento, para de alguma forma, né, trazer esse tráfego para a página e, consequentemente, né, gerar novos leads, gerar inscrições, acaba fazendo a gente se desvincular um pouco daquilo que tanto vem sendo trabalhado para construir o branding daquela marca, né? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo tem um meme novo, o tempo todo tem uma discussão nova que muitas vezes as marcas, né, se sentem na necessidade de se colocar dentro daquela discussão, de se fazer participar daquele meme para conseguir esse engajamento e foge, né, daquilo que vinha sendo construído tão arduamente, né, para que as pessoas vissem a marca como ela quer se colocar dentro do mercado. São anos de construção de branding para poder acabar com isso em um segundo. Um tweet errado pode acabar com tudo. Então, isso é muito, muito complexo. Assim, é estar onde nós temos que estar e falar aquilo que temos que falar. Então, por exemplo... Na hora que tem que falar. Exatamente. E aí vem um ponto, né? Vou citar um exemplo bem esdrúxulo, mas assim, toda marca precisa estar no TikTok. TikTok assim, tá super em alta, tá crescendo cada vez mais, mas toda marca precisa estar lá. Se eu achar que a minha marca tem que estar, eu preciso fazer o que tá todo mundo fazendo? Ou eu posso dar a minha personalidade enquanto marca para isso? Né? Já que eu quero estar, já que eu quero aproveitar, eu acho que a gente precisa trazer um pouco mais de personalidade, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem, manter, como o Jorge falou, manter quem nós somos, continuar sustentando o nosso discurso com muito cuidado para não ultrapassar essa linha e seguir as trends também, mas, né, sempre lembrando da nossa personalidade, da nossa comunicação, do que a gente quer comunicar, de como a gente quer comunicar, com quem a gente quer falar. Se a gente, primeiro, né, o com quem. Se a gente não souber com quem e o que, o resto fica um pouco complicado, né? Agora, eu gostaria de chamar a voz do conhecimento da sabedoria da Camila, porque ela vai explicar para a gente por que não é toda empresa que tem que fazer dancinha de TikTok para viralizar. Camila, Verdade. qual que é seu? Antes de introduzir isso, eu queria só terminar de amarrar o que a Thaís e o Jorge falaram, que eu concordo plenamente, questão de redes, e também concordo muito que redação e redes sociais andam ali lado a lado, né? Eu gosto muito de pensar nisso do público, né? Tipo assim,
que é que a minha marca pode criar, o que é que meu Instagram pode criar que traga a identificação do público. E aí, trazendo para essa parte assim de instituições de ensino, eu lembro muito de uma dele de inovações que a Pamela fez, trazendo umas sugestões lá no início, falando da gente trazer um pouco mais de regionalização para essas instituições. Eu lembro que a gente citou uns exemplos, enfim, acho que foi Tuiuti, enfim. E aí eu sempre me pego pensando nisso e falo, cara, como isso é importante, né? Como isso faz a gente se sentir parte daquilo. E eu acho que isso também é brand, né? Tipo, o público fazer parte da marca, né? Vestir a camisa da empresa e falar, olha, eu estudo aqui, eu faço parte. Então, pensar muito no público, no que eles querem ver, no que eles querem consumir, e é muito legal, que isso que traz o engajamento também, né, para a rede. Então, tipo assim, poxa, hoje eu quero compartilhar na minha instituição, sei lá, sobre política. De que forma eu posso trazer isso que vai criar uma identificação com os meus alunos? Estou falando com um público jovem, eu estou falando com um público assim, assado. Eu acho isso muito, muito, muito bacana. E eu acho que isso faz todo o diferencial. Então, pensar no que o público quer consumir. Acho que isso tem que ser a premissa, assim, para não pisar na bola, como eles falaram, assim, porque você demora tanto tempo construindo uma coisa tão legal, daqui a pouco você, tipo, tuita uma coisa errada e vai tudo por água abaixo. E aí, haja assessoria de imagem, haja revelação. E aí, eu fico pensando muito nisso, sabe? Eu acho que o público dita muito, assim, o que a gente tem que fazer. Mas, enfim, agora voltando para o que a Pamela puxou, se todas as redes sociais devem estar no TikTok, né? Então, eu acho que esse é um assunto meio polêmico. No meu ponto de vista, eu acho assim, todas as instituições, todas as empresas têm que estar onde o público está. Não precisa estar fazendo dancinha no TikTok. Mas de que forma eu posso usar a plataforma para me beneficiar? De que forma eu posso usar a plataforma de uma forma que não vá contra as minhas diretrizes, né? Vamos dizer assim. E que eu possa estar lá. Eu posso compartilhar uma dica, eu posso compartilhar sei lá, até um meme. Eu acho assim, tudo bem pensado, tudo bem alinhado, tudo nos convém até certo ponto. Mas aí o que é que eu posso ver? Tipo, esse meme é legal, esse meme tá estourado. Como eu posso trazer esse meme para minha rede? E aí também saber o que cada rede pede. Então, por exemplo, eu não vou compartilhar no LinkedIn uma coisa que eu só compartilharia no TikTok, por exemplo, que é uma rede mais descontraída. O LinkedIn a gente sabe que é uma coisa mais profissional, tem uma outra vertente. Ou não sei, tanto o Instagram quanto o Facebook também depende muito do que a empresa prega e depende muito da plataforma que ela quer usar para aquele certo segmento. Então, geralmente, o meme vai mais no Twitter, no TikTok, o conteúdo informativo vai mais no LinkedIn, Facebook. No Instagram, a gente tem uma mescla disso tudo, que a gente consegue, né, ter formatos diferentes dentro do TikTok, a gente tem imagem no feed, a gente tem vídeo, Reels, Story. Então, acho que até o Instagram mesmo possibilita a gente ter um pouco de cada formato, né, dentro da mesma plataforma. Eu acho que é isso que as empresas devem pensar. Nem tudo me convém, mas de que forma eu posso fazer as estratégias corretas, né, para estar dentro de tudo, para estar sendo visto em tudo. Afinal, branding também é isso, né? Estar sendo visto, porque quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é falado, e assim vai. Jorge? Eu tô falando demais aqui hoje, né? Mas o que a Camila falou me trouxe à mente uma coisa que às vezes a gente deixa muito passar, no sentido de que eu acho que a gente está falando de branding hoje é um grande gancho para isso. Quando a gente começa a pensar, né, a forma que uma marca, que uma empresa, ela vai iniciar, né, uma conversa numa rede social, numa nova plataforma, me faz sempre me vem sempre uma coisa à cabeça, sabe? Não é necessariamente que por você estar nessa plataforma que você precisa vender nessa plataforma, sabe? E aí quando a gente fala de brand, eu acho que isso casa totalmente, porque tudo bem, sua marca não precisa fazer dancinha, mas não necessariamente sua marca precisa fazer vários vídeos com argumentos financeiros, ou demonstrando o produto, ou mostrando as facilidades de pagamento, ou seja lá qual outro tópico, né, seja escolhido para dialogar dentro daquela rede social, mas talvez
aproveitar essa nova plataforma para reforçar o branding, né? Para falar um pouco da marca, no caso das instituições de ensino, né? Para reforçar mesmo a imagem que se quer passar para esses leads, né? Para esses possíveis estudantes, para mostrar como é estudar dentro dessa instituição de ensino, para mostrar um pouco do dia a dia dos alunos, né, do sentimento de pertencimento que os alunos têm àquele espaço. Então, acho que existem diversas pautas que vão para além, né, da captação propriamente dita e que entram muito aí dentro do branding, né, desse fortalecimento da imagem da empresa e que podem ser uma ótima forma de, né, começar essa conversa nessas novas plataformas, seja o TikTok, ou seja o Twitter, enfim, seja qual plataforma for. Porque uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que aquelas pessoas que estão naquela plataforma, Twitter, Instagram, ou seja lá qual for, elas não estão necessariamente buscando uma oferta naquele momento. Elas não estão necessariamente, naquele momento, buscando uma instituição de ensino para começar uma graduação, ou uma pós-graduação, ou um mestrado. Elas estão ali para se distrair, certo? E não é necessariamente com o TikTok me mostrando as ofertas financeiras daquela marca que eu vou me distrair. Às vezes, naquele dia, aquele é um TikTok que eu vou passar e vou assistir o próximo que vai vir na minha página do For You. Mas se o próximo vídeo for um vídeo, né, me mostrando um campus, sabe, me mostrando uma impressora 3D que os alunos de determinado curso estão usando para criar, sabe, me contando uma história, talvez eu vou gastar aquele meu tão precioso momento, né, de tela naquele aplicativo com aquele conteúdo. Então, que é o famoso inbound marketing, né? Exatamente, né? É esse momento de palavras da minha boca. A gente está tão alinhado que é isso, né? Ayrton, contribua com o nosso diálogo, Ayrton. Exatamente isso que eu estava pensando quando o Jorge estava falando, que não tem como a gente... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Beleza. Não tem como a gente falar de branding sem a gente falar de embalde também, né? Então, acho que um dos pilares do embalde é exatamente esse, né? O reconhecimento de marca. Você falar da sua marca, citar a sua marca sem falar diretamente dela é muito importante. E eu acho que para o branding é mais importante ainda, né? Então, acho que eles andam, obviamente, em conjunto. Então, eu acho que o reconhecimento de marca é um dos pilares que são trabalhados no embalde, mas que ajudam bastante o branding. Então, quando você pensa em refrigerante, por exemplo, você não precisa falar de Coca-Cola, mas muito provavelmente o primeiro refrigerante que vem na sua cabeça vai ser a Coca-Cola. Pelo menos na minha, vem a Coca-Cola. E eu nem tomo refrigerante. Então, linkando com marca educacional, a gente tem que pensar em estratégias para trabalhar isso no nosso lead, né? Como é que a gente vai falar daquela instituição sem falar dela? Como é que a pessoa, quando ela estiver tomando a decisão dela, a decisão final dela, ela vai lembrar da instituição da gente, né? Então, é exatamente com essas pequenas ações que o embalde pratica. E deixa eu só acabar rapidinho. E eu acho que eu concordo exatamente com vocês que a gente não tem que estar no digital onde o nosso cliente não está, onde o nosso público não está, mas eu acredito que com esse boom do digital, toda empresa, toda marca, ela precisa estar no digital, mas ela não vai usar todas as ferramentas digitais. Então, se meu público ele não está no TikTok, muito provavelmente ele vai estar no YouTube. Se ele não estiver no YouTube, muito provavelmente ele vai estar no Facebook. Se ele não estiver no Facebook, muito provavelmente ele vai acessar o Google, vai pesquisar coisas e a gente pode dialogar com eles. Então, a gente não precisa estar em todos, mas a gente precisa estar no digital. Perfeito. Thaís? Só para completar tudo que o Jorge e o Ayrton falaram, que eu acho que faltou só a palavra, né? Conteúdo, né? Na verdade, é conexão. Então, aí o centro do inbound marketing, um dos pilares que a gente mais fala é o relacionamento, na verdade, é o conteúdo. Então, essa é a importância da gente entender bem, primeiro, quem nós somos, a nossa cultura, o que nós queremos falar e com quem nós queremos falar. Por quê? A partir do momento que eu entendo muito bem para quem que eu quero comunicar, para qual é o perfil que eu estou comunicando, no caso, a gente vai conseguir criar conteúdo que não seja só sobre mim como universidade, como o Jorge falou, como o Ayrton falou. Eu vou conseguir criar um conteúdo que eu vou falar da dor daquela pessoa, ou que eu vá gerar uma curiosidade nela para ela me conhecer,
como o Jorge falou do exemplo do 3D, né, da impressora 3D e tal, pode ser um assunto super legal, e eu consigo, de fato, fazer um conteúdo sobre isso. Só que eu também consigo vender sem vender através dele. Por quê? Porque eu vou gerar curiosidade, eu vou gerar interesse, eu vou falar para aquela pessoa que, olha, eu sou uma universidade, eu estou aqui, mas o meu interesse não é ter só você, não é só ter você como meu aluno, e sim é fazer com que você saiba o que o mercado está procurando, porque aí sim, juntos, nós vamos construir uma história de sucesso. Então, isso está muito relacionado com o conteúdo, né? E com conhecer. Acho que só para fazer o fechamento dessa parte que, enfim. Perfeito. Lembrando aqui, agora falando um pouquinho, puxando a sardinha para o meu lado, a gente ainda não falou sobre o design, né? A Camila lembrou logo que eu cheguei na empresa, já me botaram para fazer a apresentação de inovações, e a primeira coisa que eu vi foi, cara, eu preciso falar sobre a regionalização do design. Por quê? Como que eu vou me comunicar com os alunos de uma determinada região se eles enxergam uma arte com um modelo completamente gringo no estereótipo totalmente de Shutterstock? Como que eu vou criar como que eu vou criar um laço, um vínculo com esse público se a minha arte, se o meu design, junto ao que a gente se posiciona na rede social, junto ao que está na legenda, não está falando com ele? Como que eu vou atrair fidelidade se o meu design não estiver conversando com essa pessoa? E logo que eu fiz essa apresentação, foi passado para mim uma campanha da Tuiuti. O Gui está aqui, inclusive, na reunião, eu acabei de ver o nomezinho dele ali embaixo, ele está de prova. Que a primeira coisa que eu fiz foi inserir uma coisa relacionada a Curitiba. Lê meu comentário aí. Deixa eu ler aqui o comentário. Rainha da Capivara. Pois é, para contextualizar a galera que está assistindo a gente no YouTube, a gente desenvolveu uma campanha para a Tuiuti, né, que é a Universidade Tuiuti do Paraná. E como que eu vou falar para uma universidade de Curitiba para o aluno se sentir de Curitiba? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, capivara. Capivara tá lá todo dia, é meme, adoidado de capivara na internet. Por que a gente não está usando isso numa universidade de Curitiba? E foi aí que a gente implementou na Tuiuti, né, na UTP, o selo da capivara. Que e só um parêntese aqui sobre isso, um problema que você resolveu com isso. Durante anos eu venho acompanhando, o pessoal tentando, entrou várias pessoas, redator após redator, diretor de arte após diretor de arte, para resolver esse problema de como que a gente vai regionalizar. Inventaram frases que o povo usa, cara, e de uma forma simples. Não precisa ficar repetindo um clichê que todo mundo... A capivara é até um clichê também de lá. Mas é um clichê, mas é um clichê que pega. Visual, bonitinho, acho que resolveu de uma maneira muito, muito incrível, cara. Pois é, simples, o nome é simplicidade, né? A gente foi simples e preciso. Exato, e às vezes as empresas tentam fazer uma maracutaia, é um negócio doido, sendo que às vezes o básico funciona. A base, você tem que ter a sua base bem estabelecida, sua comunicação, o básico funciona. Então, se você está alinhado, se a tua empresa está alinhada com, né, o posicionamento interno dela, a forma como ela funciona lá dentro, está alinhado com a rede social, está alinhado com o regionalismo, está alinhado com o que o texto está falando, está alinhado com o que a empresa oferece, cara, é sucesso, é a fórmula do sucesso. E não é mágica, é comprovado, quase uma ciência. O inbound marketing é uma ciência e funciona, e está aí, por isso que a gente executa e coloca em todos os nossos projetos. Agora, eu gostaria de discutir um tópico aqui com vocês, que mais cedo a Camila disse que um tweet errado seu, uma fala errada sua, pode colocar todo o seu trabalho, vai fazer o seu trabalho ir por água abaixo. E, mais uma vez, vamos falar aqui de Anitta, porque ela está em todas as pautas, ela está em todos os momentos, ela é a situação, ela é o aqui e agora. E, às vezes, um comentário errado que você faz no momento errado, numa oportunidade errada, pode te deixar em maus lençóis. A gente vê aí o famoso cantor sertanejo que teceu um comentário infeliz durante um show. A Anitta estava lá nos Estados Unidos, cuidando da vida dela, fazendo os negócios dela. O cara fez um comentário infeliz. A repercussão disso foi tão grande
que virou pauta no Brasil inteiro, e gerou a CPI dos sertanejos, né, que a gente viu. Então, a importância de saber o que você, como marca, deve e pode falar, e você também tem que saber o que você não pode falar, porque uma parada errada, uma pisada fora da linha, você está cancelado. A gente está vivendo na era do cancelamento. E eu queria contar agora com a palavra da Camila, que ela está em rede social e ela sabe disso melhor do que ninguém. Camilinha, me ajuda aqui. Mano, eu acho como a gente conversou mais cedo, né, falando dos tópicos assim, tal, eu fico impressionada, fiquei na época também, como que uma coisa que não tinha nada Efeito borboleta. Efeito borboleta. Foram futucar o que não tava quieto, tava ali quieta, ela tava ali dormindo, entendeu? E aí foram futucar a onça com vara curta, e aí deu esse problema todo. E o que eu acho mais legal é como ela conseguiu usar também isso a favor da imagem dela. Acho que na época tava rolando não sei se foi quando lançou o museu, a estátua dela. Foi a estátua de cera dela, sim. Foi. E aí eu lembro que ela deu até uma entrevista no Fantástico, e o Fantástico até puxou esse tema, né, da CPI e tal. E incrível como tudo, ela sabe, eu gosto muito de falar dela, eu vejo assim, ela como um case muito bom, assim, da gente analisar. Porque, por mais que a gente ache que ela não saiba o que está fazendo, e eu tinha muito essa percepção antes, você fala, ela não sabe o que está fazendo, ela... E aí, depois, quando a gente vê hoje em dia, tudo foi milimetricamente pensado, como também essa estratégia está sempre sendo vista, sempre falada, sempre nos trend topics, enfim. E aí, como que tudo isso gera mais engajamento para ela. Uma coisa interessante que eu li, que foi até que você me mandou esses dias, da política, né? Já mudando assim para outro assunto, como um rapaz falou no LinkedIn, ela é tão esperta que quando ela fala sobre um assunto de política, ela não quer falar sobre o político X, ela quer trazer aquele assunto para falar dela também. Então, quando ela fala do político X, quando você vai ver quem está lá no Trend Topics, não é o político X, é ela. Porque o que é mais legal para a galera que consome? É ela falando do político X ou o político X, que está todo mundo saturado, ou sei lá, ou tem gente que não está interessada. É muito mais interessante criticar ela, e para ela quer que o povo critique mesmo, porque está na boca do povo. Então, é muito mais interessante criticar e deixar ela na mídia, deixar ela falando, do que falar, enfim, do assunto em si. E aí, outra coisa que você falou, né, sobre isso de um tweet errado acaba com sua vida e tal, eu acho que ela aprendeu muito nisso. Então, no início da carreira, ela tinha muito isso, né, de tipo, já falhou bastante, já falou muita besteira, enfim, como todo mundo está propenso a falar, né, enfim. E aí, ela usou muito isso, fez muito do limão à limonada, e eu vi, com o decorrer dos anos, como ela transformou essas coisas em coisas assertivas hoje em dia. Então, hoje em dia, ela tem noção de que ela não pode falar qualquer coisa na internet, mas mesmo se ela falar e der errado, ela já tem toda uma estratégia, tipo, para limpar a imagem dela. Então, é uma coisa assim, antigamente, linchava mesmo, cascava o pau. Hoje em dia, todo mundo fala, tranquilo, daqui a pouco é uma estratégia de marketing, daqui a pouco ela lança um produto, daqui a pouco ela... Que nem a tatuagem lá. Exatamente. Né? Igual a tatuagem, gente. Que ela já lançou... Monetizar tudo. É isso. Então, tipo, ela tá sempre à frente, ela tá sempre pensando. E eu acho que isso é legal. Claro, como eu falei, todo mundo erra, e as empresas têm que pensar nisso. Cara, não fui bem aqui, fiz besteira. De que forma eu posso me retratar, ou sei lá. Porque também isso humaniza a marca. Ninguém é perfeito, né? Claro que todo mundo, ninguém vai ficar batendo pau com a Maluco Sambá, né? Mas de que forma a marca pode se posicionar, né? Tentar se corrigir e até passar para o seu público. Galera, olha, o que eu fiz não foi legal, o que eu falei não foi legal, vamos aqui, quero mudar e tal. E é isso. Fala, Gui. É isso. Não, aproveitando o restinho aqui, que, enfim, pensei nisso para falar, só que eu me atrasei porque estava, enfim, clientes seguraram em outra reunião, quando eu fui ver já estava mais de meio-dia. E eu não sei se falamos ainda, mas pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali do que é a questão do branding, qual que é o papel disso, a criação em todo mundo, né, que a gente deve fazer. E o que me ajudou bastante, né, principalmente ali, como eu sou o dinossauro lá em 2007, quando
Nosso trabalho em criação, cara, era fazer uma frase para colocar no outdoor, com um texto foda para colocar no anúncio de jornal. E, cara, nisso você tem que resumir o que é a instituição, o que você fala lá, não sei o quê. E a gente entra muito nisso também na criação hoje em dia, quando a gente começa a pensar, cara, o que eu tenho que fazer é resolver ali, colocar uma frase super legal e tal. Se a gente entrar numa frase, numa imagem, numa arte, pela arte, para resolver o problema do anúncio em si, a gente vai entrar numa roda sem fim, porque todo mundo tem palpite, todo mundo tem opinião, todo mundo gosta de uma frase, gosta de um estilo. Mas quando eu comecei a olhar a criação, o branding, isso tudo, do ponto de vista do design, porque o design não é fazer arte, não é design, a função do design é uma só, é resolver um problema, ponto, né? Então, a partir do momento que eu comecei a pensar, tá bom, gente, qual é o problema de comunicação que nós vamos resolver nesse intento? E aí, é o que o Einstein, se não me engano, o Einstein tem uma frase bem legal, que é, cara, se eu tiver um problema e dele depender a minha vida, e eu tiver 1 hora para resolver esse problema, eu vou gastar 50 minutos formulando a pergunta e 10 minutos respondendo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente é trazer para dentro ali, cara, qual que é o problema de comunicação a ser resolvido, né? E cada um tem um. Dando um exemplo da Católica, por exemplo, Universidade Católica de Brasília, que a gente pegou lá atrás, o problema inicial que a gente buscou era a gente precisa devolver à Católica a imagem da Católica e tudo mais, e virou a campanha do Católica reconhecida em todo lugar. No próximo intake, a gente descobriu o seguinte, cara, na verdade a Católica já tem essa imagem imponente, já é a Católica. O problema da Católica não é esse. O problema é acessibilidade. As pessoas é tão sonho de consumo que não é nem opção mais. O cara nem no site entra, enfim. Não é para mim, adoraria, mas eu vou olhar o cara ali que eu sei que eu posso. Católica, eu não sei. Né? Aí entrou, enfim, outras campanhas de acessibilidade que deu muito certo. E eu acho que se a gente conseguir trabalhar o branding sempre nessa questão de resolver um problema por vez, acho que facilita a vida de todo mundo, facilita o entendimento interno, eu sei para onde eu estou indo, facilita a questão de aprovação, né? O cliente consegue enxergar um caminho, não enxerga apenas, estamos entregando uma arte. Não, a gente está entregando ali um design para resolver um problema X, né? E economiza muito estresse também, né? Eu acho que isso vai de encontro com o que o Jorge falou também, Gui, que o Jorge disse mais cedo que brand não é um negócio que a gente constrói do dia para a noite, né? Nisso que você disse de resolver um problema de cada vez, é que se cria a construção de uma marca, a consolidação de uma marca, exatamente, da cultura organizacional dela, e é bacana, a tua fala contribui bastante com o que o Jorge disse. Eu acho que assim como caminha junto também com o que a Camila estava falando sobre a cultura do cancelamento, né? Porque por mais que um tweet possa botar tudo a perder, eu acho que a gente parte da construção, né, e recuperação dessa imagem como uma coisa gradual, não como uma coisa momentânea. Tudo bem que um momento pode ter manchado a imagem, mas não é, vou correr aqui agora, lançar uma nota de estúdio, vou aqui trazer não sei quantos influencers falem sobre esse assunto para resolver meu problema. Porque se não existem ações pertinentes e reais dentro da empresa e, né, que sejam uma coisa constante, de nada adianta, né, ser descancelada. Porque mais para frente, se a cultura não foi resolvida, né, se o problema ele não for trabalhado durante os próximos anos, não adiantou. Muitas vezes esse cancelamento é algo orquestrado, né? Por exemplo, o nosso amigão Bolsonaro, ele é o rei de arrumar motivos para ser cancelado e mudando de assunto, né? Ele estava apanhando a famosa ali porque cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Eu esqueci, você vê, eu já até esqueci qual que era o assunto que ele estava mudando,
Porque ele lançou. Dia, né? Ele lançou agora o da urna eletrônica. Opa, já vamos mudar esse assunto aí. Vamos falar de outra coisa. Né? Ele vai roletando aí nessa historinha maluca. E é isso. Aí, enfim, porque eu tava para falar isso há muito tempo, né? Até com os meninos que falaram, cara, isso era o que me ajudava bastante. Né? Eu começava as apresentações sempre com a tela, problema, solução. Sabe? Você já resolve assim, metade da questão só numa formulação de um problema. Cara, qual que é o problema que nós vamos atacar? Né? Aí dá pra gente senso de objetivo, né? Assim, e para onde a gente está caminhando. Essa é bem interessante. E é isso, turma. Eu vou precisar sair, gente. Não, a gente já vai terminar, porque já está chegando o nosso horário. Mas eu acho que, olha, todos estão de parabéns pela complexidade do assunto, pela quantidade de coisa que a gente pode abranger falando de branding. A gente conseguiu extrair muita coisa boa, muita coisa positiva. Com certeza vai ser muito enriquecedor para quem quer assistir, para quem estiver assistindo no YouTube. E até para o nosso cotidiano aqui dentro da empresa, eu acho que esse tipo de bate-papo é muito legal. E a gente também está aqui usando esse momento para fazer o conteúdo para a marca de Foredu. Estamos aqui no Inbound Marketing, aqui arrasando. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, tanto os nossos espectadores quanto os nossos participantes ativos, todo mundo que estava aqui conversando, trocando uma ideia com a gente. E eu espero poder fazer isso mais vezes, porque eu adorei. Conta comigo, tô dentro. Eu adorei também. É muito bom, né? A gente trocar essa figurinha, querendo ou não, a gente sabe um pouquinho da área de cada um e a gente conversa um pouco. Acho que é importante também para a nossa cultura empresarial daqui da marca. Exato. Acho legal. Isso aí. Certo, pessoal? Bora lá. Bora captar, então é meu povo. isso. Muito obrigada. A galera que está assistindo no YouTube, vou fazer a clássica. Deixa o seu joinha aqui embaixo. Deixa o seu comentário, dê uns parabéns aí pra gente, para todo mundo. Se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Vamos fazer a marca de Foredu entrar nos Trending Topics, falando de Anitta e branding. E é isso, galera. Muito obrigada pela participação. Uma coisa, sugerir temas. Quem tiver tema para sugerir para os próximos, podem mandar aí nos comentários, que a gente dá um jeito de encaixar aqui na programação também. Perfeito, Valeu, perfeito. Gente, um abraço. Muito bem colocado. Gente, um beijo. Bom dia para vocês. Até a próxima. Até a próxima.